Olá, gente, tudo bom? Hoje estaremos falando sobre um assunto muito importante, também pertinente, dentro da causa do transtorno do espectro autista, o TEA e o contexto escolar. Sobretudo, é importante ressaltar que, de maneira alguma, uma matrícula a uma pessoa dentro do TEA pode ser negada, seja numa escola pública ou não numa escola particular. Segundo o Censo Educacional de 2018, houve um aumento muito significativo de alunos com TEA matriculados entre o ano de 2017 e do ano de 2018, um aumento de 33%. Isso nos faz refletir sobre a condição, né, e a estrutura desse contexto em relação às pessoas com autismo. Como sabemos, são pessoas, né, dentro do transtorno que têm uma dificuldade muito maior de socialização, de habilidades sociais, de comunicação, e essas escolas estão preparadas, esses professores estão preparados, o Estado tem conseguido fazer algo com que possa atenuar e melhorar a capacitação dessas pessoas. Então estaremos falando um pouquinho sobre isso, sobre os desafios, sobre os manejos, sobre dicas que possam estar facilitando e melhorando a aceitação e o desenvolvimento dessas pessoas nesse contexto. A escola é um dos principais espaços sociais que existem. Além de fornecer o conhecimento, ela também é propícia é, à estimulação, ao desenvolvimento, à conscientização, à transformação social. Nesse aspecto, quando uma criança chega com autismo dentro de um ambiente desse, é importante, sobretudo, entender essa importância, porque muitas vezes, não só dentro do TEA, mas em outros problemas que a criança possa apresentar, outras comorbidades ou alguma deficiência, geralmente o primeiro local de observação é a escola. Então, um dos primeiros pontos a qual se deve ter, né, em consciência é que se o professor, é, os profissionais, né, perceberem algo diferente, diante das observações, é imprescindível que haja o quanto antes um encaminhamento, né, uma conversa com a família, para que se possa buscar a identificação dessa causa, né? E mesmo que não haja a concretização de um diagnóstico, mas haja uma deficiência ou então um déficit em alguma questão, é preciso estar estimulando o quanto antes, principalmente nessa primeira infância, na qual é super importante devido a toda a plasticidade neural que nós temos. As nossas conexões nesse período até os 7 anos, elas ocorrem de uma maneira muito especial no desenvolvimento humano. Uma coisa muito importante também que as escolas, os setores públicos, privados precisam estar investindo é na capacitação dos profissionais, para que se tenha uma ideia, se tenha um conhecimento de fato a respeito do TEA, a respeito de questões que estão relacionadas para que o professor e os profissionais se sintam mais seguros em seu trabalho, se sintam mais satisfeitos em sua contribuição para o desenvolvimento e essas pessoas a quais estão sendo acolhidas também possam ter um proveito melhor desse ambiente, ter uma estimulação mais adequada. Uma outra questão também que é muito importante é a questão da conscientização. Conscientização essa qual? Conscientização dos alunos, conscientização dos próprios profissionais, conscientização dos pais de crianças típicas que às vezes não entendem, né, em relação à presença de uma pessoa que tem algum transtorno, né, acreditam-se muito que possa estar atrapalhando. Então é importante essa conscientização, a conscientização social também em sua comunidade, para que as pessoas possam ter um conhecimento melhor a respeito e, em um âmbito maior, possa proporcionar também o desenvolvimento dessa pessoa, a quebra de preconceito, a diminuição de julgamentos, a falta de conhecimento, a ignorância de fato sobre o assunto. Com isso, você tendo conhecimento, através de uma capacitação, você pode promover essa conscientização e também a estruturação de um ambiente que seja mais assertivo, mais agradável em relação à aceitação e o acolhimento dessas pessoas. Aí sim
poderemos chegar em um ponto de inclusão que de fato é muito especial, necessário e urgente para as pessoas com algum transtorno, em especial com o TEA. E diante disso tudo falado, o que é possível trabalhar no contexto escolar com crianças com o TEA, sabendo da diversidade das expressões de ser de cada um dentro do espectro. Algumas pessoas têm uma dificuldade maior de comunicação, outras têm uma dificuldade maior de interação, outras têm comorbidades como o déficit, né, intelectual, o transtorno do processamento sensorial. Então, isso tudo precisa ser levado. Infelizmente, o nosso conceito escolar ele é visto de uma maneira muito homogênea. Então, pouco se vê a singularidade do aluno. Mas é importante que haja esse conhecimento para entender que cada autista, que cada pessoa dentro do TEA é de um jeito, é um ser indivíduo, um ser singular, um ser especial, para que assim possa se trabalhar de uma maneira assertiva com cada um deles. E dentro dessas questões, dessas possibilidades de trabalho, pode-se trabalhar a interação social, o ganho de habilidades, a promoção de autonomia, pode-se trabalhar regras sociais implicadas às muitas questões, como, por exemplo, jogos, atividades em grupo. É importante estar estimulando esse tipo de atividade, esse tipo de trabalho, para que essas pessoas possam ser parte de todo um processo, pode se entender em função. É importante valorizar a habilidade dessas pessoas, também entender as suas dificuldades e auxiliá-las elas a estarem superando em relação a esses pontos. E para que tudo isso funcione bem, é importante a otimização do ambiente, evitar excessos de estímulos, conscientizar os alunos em relação a questões de barulho, por exemplo, que a pessoa, né, dentro dela pode sentir muito incomodada com isso, perceber o posicionamento do aluno em sala, um lugar onde ele se sinta mais confortável, se preciso, estar próximo, né, mais ao professor, ou então um lugar mais à vontade, onde a cuidadora, se assim for necessário, esteja trabalhando de uma maneira melhor com ele. É importante estar utilizando de pistas, de rotinas visuais, de uma linguagem clara, objetiva, para que ele possa estar entendendo todo o processo, para que ele possa ter uma compreensão sobre as demandas que são passadas, que são colocadas em pauta, para assim ele se sentir motivado em relação ao desempenho das suas atividades. Diante de toda essa demanda, é importante que os profissionais entendam, que as pessoas no geral entendam um pouco sobre a questão do comportamento humano. Entender que ele não ocorre por nada, existem os seus antecedentes e ele se mantém pelas consequências a quais ele busca atingir. Então, por vezes, é importante a estimulação através de um reforço positivo, por exemplo. Você acrescentar algo a essa criança a partir dos momentos a qual ele acerta. Diante de comportamentos inadequados a quais surjam, é importante que a gente leve em conta as funções desses comportamentos. Geralmente, os comportamentos eles apresentam 4 funções, que é a atenção, controle, obtenção de um objeto tangível e também a fuga de uma demanda. A partir do momento que você entende a função, é importante que você se pergunte, mas como eu queria que ele fizesse? E assim você ensiná-lo a atingir os seus objetivos de uma maneira mais adequada. Um ponto importante também é fazer a análise funcional desses comportamentos, entender o antecedente e as consequências para que se tenha um entendimento mais preciso, o que levou a ocorrer e se essas consequências têm aumentado a frequência desses comportamentos ou diminuído. Questões importantes também que possam ser levadas em conta é a questão da extinção de um comportamento. Comportamento que uma criança, por exemplo, em sala gosta de soltar piadinhas fora de hora, ou gosta de chamar atenção de uma maneira que não seja tão adequada. Procurar evitar qualquer tipo de reforço em relação a isso, que com o tempo esse comportamento de fato ele vai chegar à extinção. Uma coisa que é importante também a gente estar levando em conta é a diferença entre birra e crise.
A birra é algo que tem uma função mais objetiva, uma função clara, e possivelmente a pessoa vai estar procurando alguém para estar resolvendo, atingindo esses objetivos. Uma criança, por exemplo, um adulto. A crise, ela não tem uma função tão, tão visível, né? Então, a criança, a pessoa, ela entra num estado de desorganização muito grande e ela, ela não, ela não consegue resolver aquela questão e ela procura todos os meios possíveis de estar se regulando. E também a questão da autoestimulação. Os autistas, as pessoas do TEA, um dos pontos, né, de diagnóstico são esses comportamentos repetitivos, né, e restritos. Por muitos eles utilizam desses comportamentos para uma autorregulação. Algumas pessoas que, né, balançam o próprio corpo, mexem as mãozinhas, mexem os dedinhos de uma maneira peculiar. Então, é muito difícil lidar com essa autoestimulação, já que é um reforçador muito poderoso. E o mundo externo nem sempre está à altura, né, de lidar com com esse, com esses comportamentos. No entanto, quando esses comportamentos estão demais, é importante e que estejam prejudicando essa criança em alguma realização de atividade, é importante que esteja sempre direcionando a uma outra questão, alguma outra atividade, mas respeitando, né, em certo ponto, o não, desde que não haja um grande prejuízo a essa pessoa, que faz parte, né, do sistema, né, pessoal dela. Então, é autorregulador. E o mais importante de tudo, para estar finalizando, é entender que o nosso papel como cidadão, o nosso papel como seres humanos é, de fato, possibilitar a inclusão, possibilitar a diminuição de preconceito, e isso só vai acontecer com os esforços de conscientização, os esforços de aceitação, para que a gente possa construir uma sociedade cada vez mais justa, cada vez mais equitativa. Um grande abraço e juntos somos a mais.